Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Que a paz, o amor e a harmonia do Cristo esteja no coração de todos nós, hoje, amanhã e sempre. E hoje nós estamos aqui com a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio, como todo mundo sabe, tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E quando a gente fala em Web Rádio Estação da Luz, segunda-feira de manhã e sexta-feira de manhã, 8 horas da manhã, um pouquinho hoje atrasado devido a um problema técnico, a gente não pode deixar de pensar no nosso querido Amadeu Ferreira e a sua equipe e o programa Nos Domínios da Mediunidade. Não é isso, meu querido Amadeu? Bom dia! Bom dia, Tavares, bom dia, Renato, bom dia, Dona Francisca Vicente, bom dia, Melânia, e bom dia a você, irmão e irmãs que nos acompanham aqui pelo programa Nos Domínios da Mediunidade, na Web Rádio Estação da Luz e no YouTube. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar e que as bênçãos do amor de Deus, nosso Pai, nessa segunda-feira, continue nos envolvendo sempre. Vamos com Jesus. Vamos lá. E hoje, para a gente, é uma alegria muito grande. A gente reencontra o nosso irmão Renato, que quando chegamos no Bezerra, junto com você, nos deu a mão, não só a mão, o pé. Ele fez tudo por nós e mais um bocado de coisa. Né? Nada, Tavares. Não fez nada não. Eu quero público agradecer o apoio que quando nós iniciamos lá, mais perdido do que segue em tiroteio, você nos ajudou e muito. Muito obrigado, meu amigo. Nada, amigo. Não fiz nada, foi a espiritualidade. Maravilha. Renato tem um coração de mãe, é um coração de mãe. Né? Dona Francisca, bom dia, como é que vai a senhora? Tudo bem? Dona Francisca, acho que ela está com o microfone fechado. Bom dia, Tavares, tudo na paz de Jesus. Ah, maravilha. E aí, Melânia, como é que tá você, Mel? Tudo bem, Tavares? Prazer revê-lo, um abraço. Prazer. Seu Amadeu, como é que a gente vai começar o programa? Afinal, o programa é seu. Dona Francisca vai fazer a prece, Dona Melânia, a senhora quer fazer o evangelho? Agora eu queria, Tavares, se você puder, que você faça a leitura do livro lá do nosso irmão. É Albino, né? Albino Teixeira, né? Você tem ali são diversos espíritos, né? Ah, certo. Você pode fazer uma leitura daquelas preparatórias, aí na sequência, Dona Francisca faz a prece, Dona Melânia, a senhora pode fazer o evangelho e Renato faz o fechamento do programa na última prece, tá ok? Vamos com Jesus. Então vamos lá. Então vamos aqui falar de Kardec, já que o Espiritismo, né, tem o viés do nosso irmão Allan Kardec pelo seu trabalho verdadeiramente maravilhoso. E aqui tem uma mensagem no livro Caminho Espírita, por Chico Xavier, Espíritos Diversos. Hoje o nosso irmão Emanuel. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso que estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Começamos do que é necessário. Sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é afirmação que não pode parecer dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir para o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer da Terra mais um sistema de fanatismo e de negação. E quando a gente coloca aí Kardec, subentende, lógico, evidentemente, que é o plano espiritual comandado por Jesus de Nazaré. Então, belíssima mensagem do nosso querido irmão Emanuel para amanhã de hoje. Senhor Amadeu, a prece é com quem, senhor Amadeu? A prece é... Pois, dona Francisca, pode fazer a prece.
Amadeu, como dona Francisca? Não está ouvindo, seu Amadeu. Agora estou ouvindo, mas o silêncio também é uma prece. Vamos elevar, meus amigos, bom dia. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Chegando aí o nosso irmão. Agora estou. Pode prosseguir, minha querida. Vocês não estão me ouvindo? Estamos lhe ouvindo, querida. Estão me ouvindo, meu irmão. Pode prosseguir, não se preocupe. Pronto. Vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus. Pedir o seu amparo e a sua proteção para essa manhã de hoje, para esse dia de hoje, para esse nosso momento de aprendizado. Jesus amado, misericordioso, diante de ti e de toda a espiritualidade amiga que aqui se encontram, possamos estar contigo durante essas horas de aprendizado. E assim possamos dizer junto contigo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Se a senhora não estiver com o evangelho aí, eu estou com ele aqui, minha querida. Pronto. Eu estou. É porque problemas técnicos. Eu estou momentaneamente sem som. Mas eu vou continuar lendo. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E tem ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre muitos outros não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver sem entender, entretanto, de que modo isso podia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição, o que o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos desse corpo estão, desde há muito, desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, formado novamente, para que ele e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. A palavra ressurreição podia, assim, se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. E, portanto, conforme se acreditava João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João tinha sido visto desde de criança e sabia-se quem eram seu pai e sua mãe. João, portanto, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Maravilha, minha querida. Nós estamos aí com o nosso irmão Alexandre Santos batendo na porta. Bom dia, meu querido irmão. Paz e luz com Jesus. Eu não sei como é que está aí o espaço para entrar, mas o Alexandre está aí batendo na porta, juntamente com outros irmãos, nos cumprimentando nesse início de programa, nesse início de semana. Aliás, a semana começou ontem, né? Hoje nós prosseguimos na nossa conversa, nas nossas atividades. Mas foi muito oportuno. Eu tinha aberto o Evangelho aqui e tinha descoberto as parentelas corporais e espiritual.
Mas a nossa Melânia, muito bem inspirada, não é por acaso, ela descobriu exatamente aquilo que nós vamos começar a tratar a partir de agora, a questão da encarnação. Então, como o texto em si autoexplicativo ele diz, nós podíamos entender a reencarnação como ressurreição, que era o conceito que eles tinham à época. Eles entendiam que reencarnação seria ressurreição. Só que ressurreição, na verdade, significa voltar ao corpo anterior, já literalmente destruído, que a ciência desaprova. Mas eu gostaria de ouvir o nosso irmão Renato, nesse início do programa, fazendo uma breve avaliação sobre o ponto evangélico que foi tratado, enquanto a gente vai prosseguir nas nossas atividades aqui, tratando de reencarnação. Renato. Seu microfone está fechado, Renato. Dá uma limbalhada. Pronto. Está ligado, pode deixar. Bom dia para todos. É um prazer muito grande estar participando desse programa. Tá certo? Muita paz para todos. E vamos aqui colocar uma situação que a reencarnação, a ressurreição são duas coisas totalmente diferentes. Tem o caso de Lázaro, né, que ali não foi um ressurgimento, a ressurreição, mas é um processo normal da própria vida. Mas para o tema de hoje mesmo, sobre a relação da reencarnação, a gente vai pegar outro tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do próprio Evangelho, que quando Jesus conversa com Nicodemos, os dois conversam, né? Mestre, como é que nós podemos fazer para retornar ao corpo, já que nós somos velhos? Aí onde Jesus fala para Nicodemos, que diz que o que é da água é da água, o que é do espírito, o que é da matéria é da matéria. Então é um ponto fundamental também no processo do tema da manhã de hoje, certo? Que é muito importante refletir sobre esse ponto também. Então, a questão da reencarnação é um processo muito complexo, certo? E que esse processo não é um negócio simples. Por quê? Não é simples. Porque a reencarnação começa na morte, no desencarne de qualquer espírito. Quando nós partimos para a espiritualidade, quando existe o despedimento dos laços, nós retornando à parte espiritual, aí sim é que nós vamos ter o primeiro passo para tentar uma reencarnação. Aí vai depender muito da situação de cada um. Então, a reencarnação parte da morte, da passagem, a nossa passagem para o mundo espiritual. Então, é muito importante nós refletirmos sobre isso, que nós iremos debater um pouco nesse momento. E o Evangelho de Jesus, sempre o Evangelho de Jesus, nós temos de ter o conhecimento para que nós possamos viver uma vida melhor. Tá certo? São as nossas palavras iniciais. Maravilha, meu querido. Como diz o nosso irmão Tavares, estamos recebendo aí também os cumprimentos do nosso irmão Delcio Soares Silva, lá de São Paulo. Bom dia, meu querido. Paz e luz com Jesus. E Alexandre Santos, bom dia, meu querido. Nosso irmão, os nossos irmãos de caminhada, Mel Andrade, bom dia a todos e todas da Web Rádio Estação da Luz, o Wilson José da Hora, lá de Recife. Bom dia, conterrâneo. Paz e luz com Jesus. Saudade aí da terrinha. Vamos com Jesus. Eu gostaria de saber se as nossas irmãs Francisca e Melânia têm mais alguma coisa a acrescentar com relação ao que o nosso Renato já explicitou, centralizando, focando principalmente a questão da conversa de Nicodemos e Jesus. É importante essa reflexão de Nicodemos, porque Nicodemos era um doutor da lei, era um homem que deveria saber das coisas, como na conversa o próprio Jesus disse: ora, sois doutor da lei e não sabe dessas coisas, das coisas do mundo físico, como querem saber das coisas do mundo espiritual? Mas aí eu gostaria de saber se as irmãs Melânia e a nossa irmã Francisca têm
alguma coisa mais a acrescentar. Que tem, se elas querem, né? Eu deixo minha parte para vocês conversarem. Vamos à frente, né? Vamos responder de acordo com as perguntas. Isso aí é muito profundo. Tá bom, minha querida, que Deus nos abençoe. A gente refletindo ainda, corroborando lá com as informações que nos passou o nosso irmão Renato, veja que a obra divina é de uma perfeição incomensurável. Não falta meio, recursos para a gente entender a grandeza da obra divina. E aí é isso que nos ocorre. A gente fica muito preocupado com o dia a dia, com as coisas da vida física, com as coisas da vida material, e nem sempre nos aprofundamos nas coisas espirituais. E aí nos falta elementos, nos falta recursos para a gente compreender essa mecânica das coisas divinas. E aí, veja bem, imaginemos nós o conceito da encarnação ou da reencarnação. A encarnação é a primeira experiência que o espírito tem ao sair das mãos do Criador e iniciar as experiências encarnatórias. Mas imagine, por exemplo, esse conceito dos espiritualistas, na sua excepcional maioria, que se refere à questão da unicidade da existência. Ou seja, você nasce, tem toda uma experiência, desencarna e acabou. Ora, como poderia se chegar à perfeição se não tivéssemos as inúmeras oportunidades que Deus nos concede de passarmos por todas essas experiências grandiosas aqui no plano físico e recompletando, retemperando nossos recursos quando retornamos ao mundo espiritual, como disse o nosso irmão Renato. A gente reencarna, passa por aqui essas experiências, retorna ao mundo espiritual, faz um balanço daquilo que nós vivenciamos aqui, vemos os erros e acertos, e aí, por necessidade, pelas injunções das leis divinas, somos obrigados a retornarmos em outras experiências até adquirirmos o conhecimento tudo. A gente vai ver isso lá no Livro dos Espíritos. Bom dia, meu querido Alexandre. Paz e luz com Jesus. A gente vai ver isso lá no Livro dos Espíritos, nas classes espirituais, da questão 100 a 113, onde a gente pode dar uma analisada e nos percebermos onde nos encontramos naquelas classes espíritas. E aí vamos saber da necessidade que temos, porque só existe o caminho. Ou você estaciona, e aí fica entregue às próprias argúrias da própria natureza e da vida, muitas vezes apegados aos impulsos, os instintos, movidos pela força da estrutura física, e aí o espírito se perde nisso, ou então você busca um processo de aprendizagem, de crescimento, de evolução, e aí você desloca de onde você parou, de onde você está, no sentido de evoluir espiritualmente, que deve ser essa a destinação. Já temos pergunta no ar? Manda ver. Seu Amadeu, a reencarnação seria a justiça de Deus? A reencarnação seria a justiça de Deus? É uma Amadeu. Oi. Amadeu, um momentinho só. Vamos dar um bom dia aqui ao meu amigo Alexandre, para que ele possa entrar de fato de direito. Meu amigo, bom dia, meu amigo Alexandre. Bom dia, Tavares, bom dia, Amadeu, bom dia, Francisca Vicente, Renato Bezerra e Mel Andrade. Um prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Estou por aqui na área. Valeu, Amadeu. Prazer é nosso, meu irmão. Apareceram duas perguntas. Uma pergunta de Dona Francisca e uma pergunta que apareceu aí na tela. Como eu já ia conversar com Dona Francisca, eu gostaria de dizer que a encarnação ou a reencarnação é uma lei divina. E é, acima de tudo, uma misericórdia do Pai para com seus filhos. Porque, como nós estávamos dizendo, o meio de nós nos evoluirmos é encarnando, trabalhando, estudando, nos intelectualizando, aprendendo, praticando o bem, aprendendo a amar, que foi o ensinamento de Jesus, e assim a gente cresce, a gente evolui. Porque parar no tempo e espaço, estacionado, não se cresce. Portanto, é uma lei divina. Agora, eu gostaria de ouvir na caminhada Alexandre e Renato acerca dessa pergunta, se a encarnação é uma dádiva divina. Não é isso mesmo, Dona Francisca?
Eu achei muito interessante a pergunta da nossa irmã Francisca, Amadeu, porque ela relaciona reencarnação com justiça divina, né? E aí, uma coisa está totalmente ligada à outra. A reencarnação, na verdade, é um instrumento que a lei de Deus encontra para nos dar a oportunidade de evoluir. Então, na verdade, reencarnação é instrumento de evolução para o espírito, né? Através da reencarnação a gente aprende, a gente cresce intelectualmente e a gente cresce moralmente, né? O normal é que primeiro o intelecto se desenvolva e depois ele traga a reboque o desenvolvimento moral. Mas tem espíritos que conseguem desenvolver bem os dois ao mesmo tempo, né? São espíritos grandiosos que depois vêm nos ensinar como é que se faz. Mas a reencarnação ela tem uma ligação muito estreita com a justiça divina, porque a partir da reencarnação, a justiça divina faz com que o indivíduo, a criatura, o espírito, né, reencarnado, ele possa espiar o seu passado, ele possa passar pelas provas da vida. Então, nessa expiação do passado é que entra a justiça divina, né? Então, aquele que muito mal fez em encarnações anteriores, ele vai encontrar nas suas reencarnações vindouras, né, vamos dizer assim, gêneros de provas que são exatamente ligados à necessidade que ele tem de, dentro da justiça divina, né, reparar algumas coisas e de crescer e evoluir espiritualmente. Exatamente, não é isso aí, seu Renato? No meu entendimento, Emmanuel diz que se não houvesse a reencarnação, não existiria justiça. Tá certo? O próprio Emmanuel nos fala. E no outro ponto muito interessante, que Alexandre falou aí, é porque para nós termos uma reencarnação, existem duas maneiras de se pensar. Primeiro, planejamento. Segundo, projeto reencarnatório. Para que nós possamos voltar ao plano físico, nós temos que passar por esses dois processos. Então, o processo de planejamento é uma coisa. Você planeja, define alguns pontos da própria vida, como data de nascimento, como profissão, filhos, provas, vamos dizer mais a profissão, filhos, aonde vai proceder os pais, e assim é um planejamento. E no caso do projeto, do projeto reencarnatório, aí vai acontecer um processo onde nós vamos buscar do nosso passado aquilo que nós que construímos para o nosso próprio eu. Então, é assim que começa a nossa reencarnação, porque quando nós começamos aqui a conversar um pouco, falamos que a reencarnação começa na morte do corpo físico. Quando nós chegamos do outro lado da vida, dentro de uma certa condição, nem todos têm essa condição de dizer vou reencarnar, eu quero reencarnar, não é como algo que vem assim acontecer de repente. Eu quero reencarnar. Os espíritos chegam e dizem, você reencarnar? Vamos lá, vamos reencarnar. Vamos resolver logo o seu problema. Não é assim. É um estudo, é um planejamento. E nem todo mundo, quando nós chegamos no outro lado da vida, já dizem os estudiosos, que todos nós temos assim uma condição de olhar, sentir que necessita de uma próxima reencarnação. Aí é onde vai ver a situação de cada espírito. É esse o meu comentário sobre esse ponto. Muito bem, meus irmãos. Alexandre e Renato já debulharam o que era necessário dizer. Eu vou apenas pincelar algumas coisas mais para não passar em branco. Dona Mel está dizendo, a palavra encarnar significa nascer em um corpo de carne. A reencarnação pode ser definida como a ação de encarnar-se sucessivamente. Exatamente, nós vamos tratando disso agora, Dona Mel. Vamos ao seguinte. Seu Amadeu, pois não. Eu lembrei de uma parte no livro Céu e Inferno, que trata que ele coloca a encarnação é necessária ao espírito para conseguir o progresso intelectual e moral, certo? Complementando o que o nosso irmão Renato e o nosso irmão Alexandre comentou, tá certo?
Perfeitamente, perfeitamente. Veja bem, uma coisa que Renato levantou e a gente lembramos de imediato, que são tantas informações que às vezes a gente não consegue concatenar tudo ao mesmo tempo, né? Veja bem, quando nós retornamos ao mundo espiritual, o irmão Bezerra Bedez nos explica isso, nos explicou isso. Quando retornamos ao mundo espiritual, a gente passa por um processo de recuperação das energias desperdiçadas durante o processo de desencarne. Feito isso, a gente adquire condições de fazer a prestação de contas. E aí somos levados à presença dos prepostos de Cristo quando vamos fazer a prestação de contas. Ou seja, projetam a nossa tela mental, aparece lá uma relação enorme de tudo que a gente fez de errado, e aí vem uma vergonha moral, um inferno na concepção de espiritistas, e do outro lado aparece a relação do bem que nós praticamos. Aí, um céu, são estados d'alma. Muito bem. Mas quando aparece aquela relação de coisas erradas, aí vem a justiça divina, que nos cobra na própria consciência a necessidade de ressarcimento dos erros que nós praticamos. E aí, o que é que faz a espiritualidade? Se é um espírito evoluído, se é um espírito já detentor de recursos, ele pode, inclusive, ele mesmo, planejar a sua reencarnação, como muito bem falou Renato. Mas se é um espírito ainda refratário, está em processo de evolução e dependendo da assistência misericordiosa, os benfeitores espirituais fazem o planejamento dele de conformidade com as suas necessidades. E aí, quando ele reencarna, aplica-se sobre ele as leis divinas, ou seja, a justiça divina, como disse Alexandre, começa a funcionar, porque aparecem as necessidades e aparecem as oportunidades para que ele possa, instruindo-se, possa cumprir a vontade do Pai e crescer. Como a doutrina avalia a questão da doação de órgãos, os transplantes, José Gomes de Parelhas. Bom dia, José. Paz e luz com Jesus. Um abração aí, a terra do meu querido irmão Brasília, Parelhas. Meu querido irmão, veja bem, tive a oportunidade de, nas atividades mediúnicas, viver experiências, eu diria, grandiosíssimas. Tive a oportunidade de conversar com irmãos que chegaram à atividade mediúnica, à sala mediúnica, num estado de sofrimento inenarrável, sofrendo horrores. Por quê? Se sentindo cego e sem os seus órgãos. Porque, para quem não tem ainda essa percepção, quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós retornamos com as impressões que tínhamos no corpo físico. Por isso, muitos espíritos voltam ao mundo espiritual, estão vivendo já a vida espiritual, mas acreditam que estão encarnados ainda, porque eles se olham, vê o corpo perispiritual, acreditam que seja o físico, inclusive com as sequelas que o corpo físico tinha. Então, eles passam a sentir as sensações que eles sentiam no corpo físico, ele continua sentindo no corpo perispiritual. E aí, aqueles irmãos que muitas vezes, num acidente, numa morte dessas ditas prematuras, mas tudo tem uma razão de ser, não acontece o acaso na obra divina, aquele irmão, por exemplo, entrou em estado de coma, irreversível, a família, num gesto de desprendimento, manda que tire os órgãos e faça doação. Até aí, um gesto extraordinário. Mas é esquecer de combinar com o espírito. O espírito sofre horrores, porque ele descreve, como descreveram a mim, o sofrimento de retirar o fígado, o coração, os olhos, os rins, etc. E eles descrevem aqueles órgãos que foram retirados, doados num gesto de amor, mas que sem o consentimento dele. Agora, quando o espírito encarnado, ele decide colocar à disposição da doação, aí é um outro departamento. Quando ele chega ao estágio de coma ou mesmo desencarna, a própria espiritualidade dá sustentação a ele para que a medicina possa extrair os órgãos e fazer esse gesto de desprendimento extraordinário, que é exatamente a doação. E aí, como é que a gente percebe isso? Aí eu dou uma recuadazinha lá na história
que Divaldo nos conta, se eu não estou enganado, é Tormento e Obsessão, quando ele fala do irmão, que aí dizem que é Edson Queiroz, que teve um trabalho extraordinário fazendo caridade, cobrou, teve um enriquecimento ilícito, mas ele fez muita caridade. Quando ele desencarnou, a espiritualidade não deixou sequer ele ir ao IML para acompanhar a necrópsia. Retiraram ele não sofreu nada do processo de necrópsia. E aí, modéstia à parte, eu tive o desprazer, na verdade, que eu tinha uma aproximação relativa com ele, lá na Assembleia Legislativa em Pernambuco, e eu fiz exatamente as matérias policiais do assassinato dele e do sepultamento de Edson Queiroz. Mas o que eu quero dizer com isso? É que, dependendo do mérito do espírito, ele é afastado do próprio, ele é neutralizado do sofrimento do corpo, enquanto retiram os órgãos, porque era o consentimento dele. Ele se expôs a ajudar as criaturas necessitadas. Um gesto de amor e de caridade. Agora, quando isso se dá sem o consentimento dele, o sofrimento é terrível. Mesmo depois ele vindo a compreender que foi um gesto de desprendimento e de amor da família, mas esqueceram de combinar com ele. Gostaria de ouvir as irmãs e os irmãos Alexandre e Renato, Mel, Andrade e Francisca a respeito. Por favor. Amadeu, eu acredito que você fez um apanhado aí perfeito de toda a situação que acontece com o espírito nessas circunstâncias de doação de órgãos. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que doação de órgãos é caridade. É uma caridade sobremaneira que a gente pratica com os nossos semelhantes, né, com aqueles que ficam na Terra. Imagine o sofrimento de alguém que está com o fígado se esvaindo, se dilacerando, se acabando aos poucos, sem cumprir sua função e morrendo devagarzinho, né? Esse sujeito morrendo devagarzinho, isso é muito triste para a família, para ele. Né? Claro que ele tem que passar por isso, ele está passando por algum motivo. Mas Deus permite que a gente, nos nossos atos de amor e de solidariedade... Isso, perfeitamente. Mas Deus permite que a gente, nos nossos atos de solidariedade e de amor ao próximo, a gente diminua ou tente amenizar o sofrimento alheio. Então, doar órgãos, quando a gente faz isso de consciência, de bom grado, é uma caridade. E por ser uma caridade tamanha, desse tamanho, dessa envergadura, acredito eu que a espiritualidade livra o sujeito que doa seus órgãos, né, de bom grado, de amor, em caridade pura, né, a espiritualidade vai livrá-lo de embaraços maiores, né? De embaraços maiores. Mas Amadeu está corretíssimo quando ele diz que nem todo espírito está preparado para isso. Nem todo espírito está preparado para isso. Para vocês terem uma ideia, lá no livro O Céu e o Inferno, que a nossa amiga Mel aí lembrou dele, eu também me lembrei imediatamente, lá no livro O Céu e o Inferno, eu me lembro de relatos lá na segunda parte do livro, de espíritos que ainda são pouco desenvolvidos, aliás, vamos dizer assim, pouco adiantados, espíritos atrasados que relatam que sentiram os vermes comendo o corpo dele quando estava em decomposição lá no cemitério. Então vocês vejam, esse espírito, esse aí não tem a mínima condição de doar órgão, porque ele vai sentir toda aquela agonia que Amadeu está falando aí pra gente. Geralmente são pessoas que desencarnam cedo, antes da hora e tal, seja pelo suicídio ou por qualquer outra circunstância. Então é isso, eu corroboro com tudo que Amadeu falou aí, tá bom? Amadeus. Pois não, Renato? Eu concordo também. Tudo que você falou e o Alexandre colocou na melhor maneira possível. Mas nós estamos para refletir aqui sobre a reencarnação, e como nós falamos desde o início, que a partir da morte, do desencarne, o mesmo sofrimento, para o rapaz ter um conhecimento, a questão da cremação. Né, Alexandre? Por exemplo, quando a pessoa vai ser cremada, isso vai depender da situação espiritual de cada um, porque se a pessoa, o espírito não tiver preparado, ele vai sofrer bastante com a cremação. Ele não entende
a sua situação. É só para ter uma coisinha a mais, o entendimento do processo, tanto como vocês falaram muito bem, mas só para ter um pouquinho de conhecimento em certas partes das nossas vidas. Ok? Perfeito, Renato. Você foi muito feliz quando tratou também da questão da cremação. Explica a espiritualidade, e é por isso que a doutrina espírita não é contra a cremação, mas orienta, que dê um tempo para que a espiritualidade, mesmo sabendo que vai haver a cremação, possa fazer o desligamento completo do perispírito do corpo físico que está a ser cremado. Porque pode ocorrer, você acabou de levantar, aliás, Alexandre acabou de levantar a questão, pode ocorrer, inclusive, com os suicídios, e em outras circunstâncias, aqueles narcisistas da vida que estão preocupados eminentemente com o corpo, com a beleza, com a sua formosura, esquecem a essência espiritual que prevalece, essas criaturas desencarnam e ficam atreladas ao corpo. Imagina uma criatura dessa sendo cremada, vai sofrer horrores, vai aparecer, vai despertar no mundo espiritual, melhor dizendo, em estado de lamúria absoluta, porque se sente literalmente queimados. Como eu falei anteriormente, a gente volta ao mundo espiritual com reflexos que assimilamos no corpo físico. Então, foi muito a colocação do nosso Renato. Mas eu gostaria que Tavares, por gentileza, colocasse aí uma explicação de dona Melânia. Mas tem aqui já uma pergunta de Lopes, de Neópolis. Frente à atual liberdade pregada pela mídia e pela psicologia moderna, como os pais devem desenvolver a educação dos seus filhos? Olha, Lopes, bom dia, paz e luz com Jesus. Se você me permite, eu vou me deixar esclarecer, por exemplo, um exemplo que eu vivenciei aqui na Federação Espírita. Não é aconselhável a gente ficar dando exemplos pessoais, né? Mas me parece que essa sua pergunta calha a resposta que a gente pretende dar. No domingo pela manhã, nós trabalhávamos lá na coordenação do estudo mediúnico na Federação, eu e Adalberto Amorim, e aí naquela manhã nós estávamos fazendo já o módulo Manifestação Espiritual, terminada a parte teórica, iniciada a parte prática. E a nossa irmã Naísa, que vocês lá de Bezerra conhecem Naísa, uma médium extraordinária, mora ali em Neópolis também, né? Aí a Naísa estava conosco naquela época, estava fazendo aquele estudo conosco lá na Federação, e aí ela disse que tinha um irmão que estava querendo se manifestar. E aí conversamos com ela, ela deu passividade. E o irmão apareceu numa situação que eu diria, no mínimo, difícil, né? Ele, com aquela linguagem de pessoas voltadas para o uso de droga, com aquela linguagem assim, cheia de cacuete, cheia de coisas, gerou, na verdade, uma expectativa grande. E aí, primeiro eu quis falar com ele para saber se ele disse que queria dar um testemunho. Eu disse que nós não éramos dados a testemunhos, mas se fosse em nome de Jesus, ele fosse bem-vindo. E ele disse que era em nome de Jesus. Mas aí ele explicou o seguinte, que ainda estava meio doidão, porque tinha passado a noite em uma festa nesse clube que havia aqui em Emaús, ali do outro lado da pista, quase em frente àquele posto de gasolina, ali junto daquele negócio de papel. Ali havia um clube que passava as noites, a gente daqui de casa, eu moro aqui no Planalto, e escutava a zoada da bateria lá. Então, ele disse que passou a noite, ele e os amigos, ele passou a noite lá na maior farra com os amigos, bebendo, fazendo sexo e tudo mais. E aí eu questionei, meu irmão, por que você faz isso usando aqueles jovens incautos que vão para a história? Mas a culpa não é minha, a culpa é dos pais. Mas como a culpa é dos pais? Aí ele abriu o verbo, disse, ora, as mães hoje já não educam mais os filhos. Coloca na escola para educar e coloca à disposição das secretárias, que nem sempre as secretárias têm preparo suficiente para educar. Quem deve dar educação é os filhos. As mães estão preocupadas com a vida social, com os chás, com as festas, com o cabeleireiro, com a manicure, com os passeios, com o lazer. Por sua vez, os pais, eles estão mais preocupados em calar a boca dos filhos
atendendo seus caprichos. O menino passa de ano na escola, ele, em vez de sentar com o menino, ver se houve deficiência, onde foi que houve crescimento, onde foi que houve melhora, onde houve atraso, não. Ele dá um carro novo, abre uma conta bancária, dá um talão de cheque, um cartão de crédito, e aí o garoto, aos 12 anos de idade, já tem recurso e maturidade para fazer exatamente o que quer, tem freios. E aí nós aproveitamos eles nessas festas e fazemos tudo que podemos com eles. E aí a gente para refletida. Lá mesmo na federação, há pouco tempo atrás, eu vi o depoimento de um irmão, e o amigo dele, que frequentava também a federação nos estudos mediúnicos no domingo pela manhã. O irmão estava desesperado porque a filha foi para uma dessas festas, ficou com 4 rapazes durante uma noite, engravidou e não tinha a menor ideia quem seria o pai. E aí eu peguei aquele exemplo daquele irmão que tinha dado esse depoimento há dias atrás, falando da tristeza do filho, aliás, do irmão, com relação à filha, e peguei esse depoimento daquele espírito que me deixou, na verdade, estarrecido, mas consciente de que é realmente isso que está acontecendo. Os pais deixaram de educar os filhos. Qual é o papel do pai? O papai tem o compromisso, porque está lá no Evangelho, que quando a mãe ou o pai não cuida da educação do filho e retorna ao mundo espiritual e vê o filho sofrendo no meio de espíritos perversos, espíritos refratários, espíritos doentes, ele sente a responsabilidade que é por culpa dele, por falta da educação que não deu, que aquele espírito está sofrendo aquelas consequências. E aí ele pede outra reencarnação, essa reparatória, para cercar aquele filho de educação, de cuidado e de amor e ressarcir o erro praticado. Portanto, no nosso entendimento, meu querido Lopes, na verdade, os pais precisam assumir o seu papel de educador dentro de casa. Ah, mas hoje não pode bater. Você pode educar sem precisar bater. Você pode dialogar, que é o que geralmente está faltando hoje em família, é o diálogo. Você chega em casa, você tem 5 membros da família, cada um está com o iPhone na mão, cada um conversando entre si ou entre os grupos lá fora e não tem coragem de dizer, oi, como vai? Tudo bem? Conquistar ao seu lado. Então, acho que passa por aí. Mas eu gostaria de ouvir os nossos irmãos e irmãs que estão conosco hoje, estou muito feliz fazendo o programa conosco. Não é isso mesmo, Alexandre? Você, como educador, sabe disso, né? Meu amigo Amadeu, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vim nesta encarnação com esse viés para a educação. Não só eu, como minha esposa. Minha esposa é pedagoga e tal. Eu trabalhei como professor durante muitos anos, ainda hoje trabalho. Então, eu tenho uma visão da educação que é bem pé no chão. Eu acredito que a educação sozinha, a educação formal das escolas, das universidades sozinha, ela não é suficiente. Como disse Amadeu, o pai e a mãe têm funções. Nós, quando nascemos, quando reencarnamos e assumimos a função, a missão de ser pai e de ser mãe, a gente assume também a obrigação de educar os nossos filhos e educar para a vida e para o bem. Então, essa falha ou essa negligência da família está tornando os jovens muito inconsequentes, meu amigo Amadeu. Hoje, cada vez, os jovens se entregam ao vício, ao erro, ao desacerto, cada vez mais novos ainda, cada vez mais jovens. E isso demonstra que está havendo muita negligência por parte dos pais e das mães. É necessário que a doutrina espírita faça um apelo aos pais e às mães. É necessário que a doutrina espírita reforce através das evangelizações nos centros. Por isso que é tão importante a evangelização nos centros. Porque a partir daí a gente educa não só os filhos, mas a gente ajuda os pais. Uma vez eu me lembro, Amadeu, que na sua gestão lá no Bezerra de Menezes, se criou um grupo de pais lá no Bezerra de Menezes. Eu achei aquilo fantástico. Eu participava daquele grupo de pais e achava maravilhoso aquilo que a gente aprendia ali. Estudávamos o livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda. Ou seja, é preciso que a doutrina espírita também ajude
os pais e as mães espíritas a entenderem a sua missão, né? Então fica a dica aí para que as casas espíritas também trabalhem, além da evangelização, os pais e as mães. Ô Alexandre, você foi muito feliz. Eu gostaria de, antes de passar para a Renata e as nossas irmãs, eu me reportar uma experiência que eu vivi. Em 1992, eu fui fazer a cobertura da Eco 92 no Rio de Janeiro. E aí eu fui com o Iata Júnior, que era um carioca que trabalhava no clube, eu fui fazer pela Rádio Clube e não pelo Diário de Pernambuco, porque eu trabalhava nos dois na época. E aí eu fui fazer a cobertura lá no Rio Center, onde ficaram as cúpulas dos governos. E Iata Júnior, muito matreiro, ele era carioca, conhecia tudo, ele fica com as ONGs lá no aterro do Flamengo, junto com os parceiros dele, bibiricando e etc., e me empurrou lá para o Rio Center. E aí, em meio àquela vida da Eco 92, eu fui despertado, inclusive fui chamado para fazer a cobertura da inauguração de um CIEP lá na Barra da Tijuca, por trás daquela Pedra da Gávea. Ali tem umas comunidades, na época eram as comunidades muito carentes. E que o presidente na época era Fernando Collor de Mello. Aí ele foi para lá com o presidente do Banco Mundial, o Candeci, um bando de idades foi fazer a inauguração, porque a inauguração era no nome do pai dele, era uma homenagem ao pai dele. E ali eu vi depoimentos interessantíssimos que passam exatamente por isso que você falou. Ele criou aquele CIEP, aliás, o Brizola criou aquele CIEP, e as criaturas chegavam lá de 7 horas da manhã, as crianças, tomavam café, estudava pela manhã, almoçava, estudava à tarde, e só ia para casa depois de jantar. Então, eles tinham café, lanche, almoço, lanche e janta. Agora, eles, além do estudo, eles trabalhavam lá dentro, faziam artesanato, trabalhavam em horta, faziam um bando de coisas. Mas o grande diferencial, que é o que eu quero me reportar agora, é que aquelas crianças oriundas daquelas favelas, onde prevalecia ali a violência, o sexo, a droga, a promiscuidade de um modo geral, elas estavam transformando a vida das famílias, porque em casa elas repassavam as informações adquiridas lá no CIEP e estavam mudando a vida daquelas comunidades. E é exatamente isso que acontece quando você tem na casa espírita um grupo de pais estudando, e aí eu lembro das meninas de Renata estudando lá, fazendo a evangelização, quando você tem essas crianças estudando, além delas trazer as informações, felizes daqueles pais que vão acompanhar, porque, além de tudo, eles também estão mudando, estão crescendo, estão evoluindo. Acho que a educação passa exatamente por aí. Não é isso aí, Renato? Está fechado o microfone, Renato. Está fechado o microfone. Ok. Amadeu, é o seguinte, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de colocar minhas filhas na evangelização. 2 pontos importantes, 3 pontos importantes que eu vou colocar aqui rápido. Diz a nossa irmã Meimei que se você evangelizar um espírito quando criança, ele será um homem de bem no amanhã. Isso daí é nossa irmã Meimei que nos fala. Outro ponto é o seguinte. A psicologia diz o seguinte, eu não sou psicólogo, mas a gente procura sempre ter uma noção. Quando você coloca uma criança na evangelização, e essa criança se evangeliza, quando chega aos 16 anos, ao despertar da vida daquele espírito, ele fica aí conflito. Às vezes ele tem uma tendência, quer seguir a sua tendência, mas foi um espírito evangelizado. Aí ele fica naquela questão. Eu sigo o meu caminho, ou sigo o caminho da evangelização que eu aprendi até hoje. É um conflito muito grande. Terceiro ponto, eu falo ao nosso amigo Lopes, o rapaz que fez a pergunta. Antigamente, os nossos pais não chegavam para nós e diziam, eu te amo, como hoje em dia nós fazemos, as pessoas fazem, normalmente os pais fazem. Eu te amo. Aí o filho disse, você me ama, pai? Eu te amo.
Antigamente, nossos pais não diziam isso, não. Principalmente aqui no Nordeste. O pai não chegava para ele e dizia, meu filho, você me ama? O pai que aqui dizia, você me respeite. Nós tínhamos de respeitar os nossos pais. Nós tínhamos de respeitar de qualquer maneira. Às vezes até no olhar. Não sei se vocês passaram por esse tempo. Nossos pais olhavam assim, aí só no olhar dizia... Quando olhava para a gente já sabia o que ele queria que a gente fizesse para que a gente pudesse seguir em frente. Não era assim, papai, não sei o que é que ele está dizendo. Não. Porque, na realidade, naquele tempo, tinha um processo atrás da porta, né, que era muito importante, né? Às vezes, uma chinelazinha de lado, isso, aquilo, outro. Hoje em dia, não se pode nem dizer. A criança, se você pegar na chinela, eu vou avisar o ECA. Não é, Alexandre? Da criança, né? A criança diz mesmo, né? Diz nessa situação. Então, quer dizer, o nosso amigo Lopes, é você pedir a ele que respeite e você possa, da melhor maneira possível, conversar com seu filho, como já Amadeus falou, como o próprio Alexandre falou, é conversar com ele. Porque hoje em dia as coisas estão muito complicadas, principalmente através dos aparelhos celulares. Por exemplo, aqui em casa, por exemplo, para nós encerrar, que já peguei tempo demais, eu tenho as senhas do celular das minhas filhas. Eu tenho a senha do celular da minha esposa. As minhas filhas têm a senha do meu celular. Ela chega, atenda aí, precisa da senha. Elas sabem. Por quê? Porque nós procuramos colocar o evangelho dentro de casa. Então, é uma maneira melhor de se pensar quando você tem a responsabilidade, peça ao seu filho que respeite. E quando você estiver conversando com ele, e ele fizer alguma coisa que ele não gostar, aí ele vai dizer, papai, você não me ama, não? Diga, eu não te amo, não. Eu não te amo, não. Eu só quero respeito. Porque o amar vem subsequente, vem depois. Porque ele vai aprender primeiro a ter a responsabilidade de entender o pai. E depois isso daí vai amenizando e daí vai viver uma vida tranquila. Mas o que é importante é a evangelização, tá certo? Essas nossas palavras. Se os filhos começam a conviver com colegas que os influenciam em vícios, com tóxico, álcool e fumo, como devem agir os pais? Nova de Santa Catarina. Bom dia, Nova. Paz e luz com Jesus. Eu acho que a receita já foi dada. Em qualquer circunstância, há necessidade do diálogo. Já foi levantado aqui. Nós falamos, Alexandre falou, Renato falou, nossa Mel passou aqui uma porção de mensagens aparecendo na tela. Há necessidade do diálogo, porque no passado, como o Renato muito bem lembrou, não havia diálogo, havia pressão. Era sim, sim, não, não. E o pai olhava, você já entendia o que ele estava querendo dizer com o olhar. Mas havia respeito. Você respeitava ou por apreço ou com medo, porque o chicote comia. E aí o índice de marginalidade era desse tamanho, era insignificante. Porque se aparecesse, o pau comia dentro de casa. Hoje, o que é que acontece? Essa liberalidade, e aí, infelizmente, a gente vê os meios de comunicação como um instrumento desagregador da família, da religião, da estrutura familiar, há interesses outros que parece que trabalham no sentido de destabilizar a família, quando nós sabemos que a família é a célula máxima da sociedade. E essa célula máxima é que dá sustentação ao equilíbrio social. E aí, o que acontece? Essas crianças de hoje, influenciadas umas pelas outras, muitas vezes não apresentam à primeira vista
os caracteres que estão desviadas. Há necessidade de uma aproximação dos pais, e aí, mais uma vez, as orientações de Alexandre e Renato. Quando há aproximação, quando há diálogo do pai com o filho, qualquer anomalia que aconteça no filho, o pai percebe, porque ele está vivendo o dia a dia, ele sabe, ele desconfia, e aí chega junto. O que é que está acontecendo? E aí vai para o diálogo. Não precisa ir na pressão, mas vai no diálogo. Mas quando não há, ele fica acreditando que tudo está às maravilhas, e toda vez que o filho faz uma coisa boa, ele compensa com um brinde, com um presente. Isso é um descalabro, leva verdadeiramente ao desmoronamento, o aprofundamento, a gravidade do problema que o filho está vivendo e as consequências desastrosas que, com certeza, vão eclodir lá na frente, porque não há como reter isso por tempo indeterminado. Não é isso mesmo, Alexandre? Você, como professor de Direito Civil, sabe disso, né? De direito penal, viu, meu Matheus? Direito penal, aliás, direito penal. Que é mais indicado ainda, né? Amadeu, o seguinte, você falou bem e assim, eu entendo assim a angústia do colega que colocou aí a pergunta, inclusive eu queria até que, se possível, Tavares colocasse a pergunta aí de novo do colega. Olha, se os filhos começam a conviver com colegas que os influenciam em vícios, com tóxicos, álcool e fumo, como devem agir os pais? Essa pergunta é fundamental. Primeiro, muitos pais se revoltam diante disso, viu? E isso é péssimo. Muitos pais querem trabalhar essas questões com truculência. É o pior caminho a se seguir, né? Primeira coisa que os pais devem encontrar, porque assim, é muito fácil a gente que não convive com essa situação ficar olhando ela de longe. Mas quando a gente convive com essa situação, ela fica muito difícil de ser vivida, né? E aí é preciso que os pais, nessas circunstâncias, primeiro saibam de uma coisa: não é com truculência, com raiva e nem com ignorância que você vai resolver um problema desse. Se o seu filho chegou a uma condição dessa, primeira coisa que você tem que fazer é analisar qual é o tipo de influência que você está tendo na vida do seu filho. Porque, infelizmente, Amadeu e os demais amigos e amigas aí que estão participando do programa, hoje a gente vê uma coisa terrível: as crianças se educando pela internet. Crianças e adolescentes se trancando num quarto e passando o dia inteiro na internet sem ver nem o pai, sem ouvir o pai. Só vê o pai ou a mãe na hora de comer, na hora de almoçar, de jantar, e mesmo assim, muitas vezes nem isso faz. Pega o prato de comida e leva para o quarto e se tranca. É uma geração de quarto. É uma geração de quarto trancado, né? E de internet ligada. Então, isso deve ser um ponto de cuidado muito grande dos pais. Os pais têm que ter muito cuidado com isso. Primeiro, as influências que eles estão recebendo. Hoje em dia não precisa de amiguinhos para fazer isso, não. Basta a internet, viu? Basta a internet, a influência que a internet faz nas crianças e nos adolescentes. Então, é necessário. Encontrou uma situação dessa, que o filho está começando a se perder com drogas, primeira coisa que você tem que fazer é chamar ele à responsabilidade. Mas isso não se faz com ignorância. É importante convidar para o centro, é importante convidar para uma evangelização, é importante fazer evangelho no lar, é importante fazer desobsessão, né, com os seus filhos. Se eles não quiserem ir, faz à distância. E, amorosamente, começar a participar mais da vida deles. Colocar limites. Colocar limite é uma coisa que os pais hoje não querem, porque é uma coisa difícil. Eles querem facilidade, como disse Amadeu no começo, né? A mãe quer curtir a vida, o pai quer continuar lá bebendo com os amigos, e não se liga para os filhos o que é que eles andam fazendo. Tem que colocar limite, né, nos filhos, gente. Então, colocar limite, fazer convite amoroso para participar de evangelho no lar, de evangelização no centro, fazer tudo que está ao seu alcance. Agora, se o problema está se agravando e você já fez de tudo e não está conseguindo, aí, meu amigo, você precisa parar de se culpar. Porque pai e mãe que fica se culpando quando ele já fez de tudo, né, mas o filho mesmo assim se desvia, ele acaba entrando numa circunstância em que ele começa a se automutilar, também moralmente. Então, é preciso fazer tudo que está ao nosso alcance, mas se não for possível, aí é entregar nas mãos de Deus e esperar o que é que vai acontecer. Porque existe aí também o próprio Evangelho diz isso, né? Não é, Alexandre? O próprio Evangelho diz. Se você, como pai ou como mãe, se você
trabalhou e não conseguiu, a responsabilidade deixa de ser sua, é de quem esteve lá. Mas vamos ouvir o nosso Renato? Amadeu, acho que Francisca está querendo falar. Verifica aí se é ela. Por favor, Francisca. Por favor, dona Francisca. Está fechado o microfone, Francisca. O microfone dela está fechado. Porque às vezes o exemplo vem dos pais. O microfone de Francisca está fechado, ele não está conseguindo ouvi-la. Ela é que tem que abrir, eu não consigo abrir por aqui. Clica na tela e vai subir o microfone e você ativa. É no Face, é no Deus. Está no YouTube. Você clica na tela, na sua tela, aí vai subir o microfone e aí você vai, clica nele e ativa. Amadeu, enquanto Francisca, desculpa, eu não gosto muito de interromper, mas é uma coisa que eu queria, tentei aqui falar com Alexandre pelo chat interno, sim. Mas uma vez ele me falou em relação ao negócio do filho dele, ainda era pequeno, quando ele começou lá no Bezerra, e ele disse, eu sinto que o meu filho foi inimigo de vidas passadas. Você lembra uma vez que você falou isso para mim, que você disse, menino, tudo que eu faço, o menino, ele vai... Lembra desse fato? Então, lembro. Hoje, lembro. Ele deve estar o quê? Com uns 20 anos, mais ou menos, não é isso, querido? 18, fez 18 esse ano. Não vamos lembro como se fosse hoje, meu amigo. E até hoje eu tenho a certeza e a clareza disso. Mas nós estamos, graças a Deus, nessa reencarnação, nós estamos nos reconectando. Graças a Deus. É justamente isso que eu quero colocar aí para todo mundo, para Amadeu, para Renato, que além dessa problemática que a Nova falou, tem essa questão também das encarnações, né? Onde você encontra as pessoas de vidas passadas. E aí, para a gente engrossar mais o caldo, tem isso, que é o caso do seu menino, que você, com a evangelização, com os seus exemplos, conseguiu reverter. E o caso em que você não tem a evangelização e tem todo esse componente das vidas passadas. E aí, Renato, como é que a gente faz? Renato, depois Alexandre e Amadeu fala em seguida que ele está ali com o espírito superior agora agarrado, meu amigo, ele não quer mais saber de espírito inferior da qualidade da gente. Olha, nós nascemos na família certa, exata. Nós não nascemos aqui dizer, eu vou nascer em tal canto, tal lugar. A gente não chega a um ponto de escolher nossos pais. Nós, como partindo do mundo espiritual no planejamento, nós definimos os nossos pais. São os pais que temos compromisso. Não é por acaso o caso do nosso amigo Alexandre. Não é no caso de tantos espíritos que são reencarnados em cantos que continuam fazendo o mesmo processo. Nós temos um caso muito interessante aí na cidade natal, que eu estou em Parnamirim, muito interessante. Eu conheci uma família, que nessa família tinha 4 pessoas. Dessas 4 pessoas, dentro de uma casa simples, sem condições, de grande sofrimento e dor, essa família tinha 4 filhos. Nesses 4 filhos, tinha 3 homens e uma mulher. Dos 3 homens, um começou a vida, procurou estudar, não se envolveu na droga. Os outros 2 se envolveram pesadamente na droga. A irmã também estudou. Então, o que acontece? Quem são esses espíritos? Quem são esses espíritos? São espíritos afins. Ou compromissados. Não afins, mas compromissados, no caso. Então, quer dizer, quando um filho chega aos nossos braços,
é porque nós temos compromisso com eles. O que é que nós devemos fazer primeiramente? É procurarmos evangelizar, entender, compreender. Até um ponto, certo? E nós chegarmos e levarmos esses espíritos a certos locais que existe, que desenvolve o processo que está acontecendo com aquele nosso filho. Olha, nesse legado de alguns anos dentro da doutrina dos espíritos, eu tenho 28 anos, mas já faz uns 38 anos que eu estou lá no Bezerra, 24 anos de idade, não é brincadeira. Nós uma vez fizemos um trabalho na colônia penal João Chaves, que é ali no outro lado do rio. E nós olhamos, verificamos muitos processos que existem ali dentro. O que é isso? O que é aquilo? São espíritos compromissados com famílias desequilibradas que ainda estão tentando a recuperação no seu dia a dia. Então, o que é que nós podemos fazer? Pensar e dizer é o seguinte, que primeiro pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga através das nossas preces. Através das nossas preces. Para que eles possam ter uma recuperação total através da exemplificação. Mas se aquele espírito, os pais fazem tudo e por tudo, para que ele possa ter equilíbrio, através da compreensão, através do amor, através de uma maneira de pedir respeito, se ele chegar aos seus 16 a 7 anos e ter a atitude de fazer e continuar a fazer, nós, pais, já não temos mais o compromisso para o mundo espiritual sobre aquele espírito. Mas sabemos que ele e nós iremos sofrer na espiritualidade, nós sabemos, e poderemos retornar novamente ao plano terráqueo através de um outro planejamento, de outra estrutura reencarnada, no caso, né? E daí nós vivemos outra vida, para que um dia todos nós chegaremos a ser, ou poderemos dizer, um espírito mais evoluído para não ter esses problemas no nosso dia a dia. Essa é a nossa palavra sobre o tema. Tavares, nós estamos chegando aí ao final do programa. Eu gostaria de conclamar a dona Francisca, a Melânia, a Alexandre, a Renato e a você que está nos acompanhando, para na próxima sexta-feira retornarmos aqui no mesmo horário e darmos prosseguimento ao nosso estudo, tá ok? Porque nós estamos concluindo agora e vamos passar para Tavares para que ele possa fazer a leitura da programação da semana e, na sequência, Renato já entra fazendo a prece de encerramento e de agradecimento por tudo. Tá ok? Vamos lá, Tavares. Ok, meu amigo. Muito obrigado a vocês. Eu só quero falar que há uns anos atrás, eu devia ter de 8 para 9 anos, meu pai pediu para ir comprar uma lâmina de barbear. E eu saí para comprar aquelas lâminas da Blue Gillette. E eu fui sair, comprei, papai me deu dinheiro, eu comprei. E quando eu venho voltando, tem uma partidazinha de futebol no meio da rua, isso mais ou menos 11 horas, 11 e pouco, e papai tava com a cara toda cheia de barba, cheia de balão, cheia de espuma. E eu fiquei brincando de bola. Quando eu pensei que não, o velho tava do meu lado, eu gritei correr, ele pegou pela orelha, por isso que a orelha é grande, segurou. E eu vou dizer para você, me deu uma surra, foi tão grande a surra, que eu passei um mês dentro de casa, meu amigo Alexandre, meu amigo Renato, sem poder sair com as marcas. Mas foi ali daquele momento, Renato, você falou em amor, foi a partir daquele momento que eu respeitei, e cada vez amo e amo mais meu velho, já faz muito tempo que voltou para o plano espiritual, mas que ele tem uma saudade grande. E eu agradeço, acho que todos os dias da minha vida, aquela surra, porque ali eu comecei a compreender, não sei como, que aquele homem era o meu norte, aquele exemplo para eu seguir. E foi ele, meu pai, né, que me mostrou o Espiritismo através de um livro dos Espíritos. Então, devo a surra e devo o livro dos Espíritos também ao nosso querido pai. Então, lógico, tudo muda, mas naquela hora foi muito interessante. Vamos lá. Meus irmãos, lógico, o Amadeu falou que nós temos a programação. Toda segunda e sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nós temos o nosso irmão Amadeu Ferreira e sua equipe fazendo o programa nos domínios da mediunidade. Terça-feira, amanhã,
Nosso irmão desce a sua turma de caravaneiros do amor, lá direto de São Paulo, fazendo o programa Construindo Pontes para a Eternidade. E na quarta-feira, aí eu vou pedir a presença do meu amigo Alexandre. Na quarta-feira é o programa Filosofia, Ciência e Moral. Vamos estudar o que, senhor Alexandre? Na quarta-feira, 8 horas da manhã. Quarta-feira nós vamos falar sobre a pluralidade de mundos habitados. Vamos falar principalmente da Revista Espírita de 1858, de março de 1858, que traz duas matériazinhas sobre a pluralidade dos mundos habitados, e nós vamos falar sobre ela, inclusive sobre Júpiter, que é um mundo de espíritos superiores, viu? Muito bem, é lá que Dona Ana vive. Como é o nome da esposa do amigo? Hein, Alexandre, como é o nome da sua esposa? Elitelma. Elma, como é o nome da tua esposa, Renato? Liga o microfone só. Nádia. Dona Nádia. É lá que esses espíritos evoluídos vivem, porque aguentar a gente tem que ser espírito de Júpiter para cima. É como diz os amigos, Tavares. André Luiz foi para o umbral, a mãe dele foi para um canto bem de luz, né? Um canto bem... Emmanuel foi para o nosso lar. Lívia estava onde? Então eu estou certo, não são espíritos superiores. Mais do que certo. Então isso é todos os dias. Aí hoje à noite nós vamos ter a dupla. Não é dupla sertaneja, meu amigo, é Rui e Juan, mas é Rui Ricardo e o filho dele, que vão estar aqui com a gente, lá do Pronto Socorro Espiritual Teresa de Calcutá. Vão estar falando aqui sobre o espiritismo na atualidade. Isso hoje. Amanhã, terça-feira, de manhã, 10, e à noite, e à tarde, nós temos o programa Ecos de Além Túmulo a partir das 2 horas da tarde, Ecos de Além Túmulo, e à noite vamos estar com o nosso irmão Osmar Marte e Alberto Magno, lá de Sorocaba, São Paulo, da Sociedade Espírita Irmã Francisca, falando sobre o livro da Gênesis, o capítulo 14, Fluidos. Então, tudo que eu queria saber sobre fluido, tinha medo de perguntar, terça-feira à noite. Na quarta-feira de manhã, nós temos o nosso irmão Alexandre Santos e a sua equipe falando sobre pluralidade dos mundos habitados. E à noite, a partir das 19 horas, nosso irmão Fábio Dionísio e Edson Barbosa vai continuar falando sobre medicina da alma, chamadas cirurgias espirituais. Eles que são lá de São Paulo, do Centro Espírita Recanto de Luz, irmã Sheila. Na quinta-feira, volta o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Estamos fazendo um estudo sobre os livros do Chico. Fizemos sobre o primeiro livro, Parnasmo, Cartas de uma Morta. Semana passada, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E essa semana, A Caminho da Luz, isso na quinta-feira. Na sexta-feira, pela terceira vez aqui já na nossa rádio, está se tornando cadeira cativa, o nosso vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, o filho mais querido de Dona Aparecida, que o Carlos não nos escuta, Geraldo Capete, o nosso vice-presidente da Federação, vai estar falando, Amadeu Alexandre, sobre um livro que ele e o pessoal da Federação Espírita Brasileira fizeram sobre toda a obra de André Luiz e Chico Xavier. Eles fizeram um compilamento das personagens, de peças, de tudo, de avanço tecnológico. Então é um livro fantástico. Então, sexta-feira próxima. No sábado, nós estamos em interrogação, porque a pessoa que ia fazer, ela está dodó, e ela pediu para a gente até quinta-feira para segurar. Se a partir de quinta-feira ela vê que não vai melhorar, aí a gente na sexta-feira procura uma outra pessoa. E no domingo nós vamos para os Estados Unidos da América, mais precisamente para a Flórida, lá com os nossos irmãos do BS Harmonia, o querido Marcelo Ferreira, Daniela Ferrati e a Thalita de Souza, que vai falar sobre a criação e execução da música espírita. Eles que são brasileiros, que vivem já há muito tempo nos Estados Unidos, têm casas espíritas lá, e estão começando um processo justamente de levar o espiritismo para a língua nativa norte-americana, para que se fale o espiritismo na língua do americano. Então, aquele processo de implantar já está basicamente consolidado. Hoje, os Estados Unidos é terceiro país em relação a casas espíritas. Tem o Brasil e eu acho que o outro é a Colômbia, a Argentina, e os Estados Unidos. Então, estamos começando esse trabalho para a língua nativa. E esse grupo, além de outras pessoas, tivemos semana passada a presidente da Federação Espírita Norte-Americana, nossa irmã
Jussara aqui conosco, mas todo o pessoal da federação falando. Então, essa, meu amigo Amadeu, é a nossa programação para esta semana, meu amigo. E aí a gente volta para o senhor. Como você diz, maravilha! Agora vamos ao nosso irmão Renato e vamos agradecer a Deus por essa feliz oportunidade de nos reunirmos aqui para aprendermos sobre a encarnação e os assuntos correlatos. É com você, Renato. Eu queria primeiro agradecer aí o Wilson José da Hora, bom dia, você lá de Recife, paz e luz com Jesus. Depois, Delcio Soares Silva, lá de São Paulo. Que Deus abençoe, meu querido irmão. Um abraço. Alexandre Santos aqui conosco, fazendo o programa, muita paz e luz. Padre Lima, bom dia, paz e luz com Jesus. Que Deus abençoe, meu irmão. Obrigado por nos acompanhar. Marília Silva, devemos sempre demonstrar o amor aos nossos filhos, pois a imposição pode durar um pouco tempo. O amor e o diálogo é a melhor forma de fazer parte da vida dos filhos, conquistando a amizade e a confiança. Maravilha, minha querida. Marília, maravilha. Parabéns. O nosso irmão, a nossa Francisca Vicente, conosco aqui fazendo o programa, e nosso Renato Bezerra agora com a prece de encerramento, em nome de Jesus. Muita paz. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos bons amigos espirituais que nos auxiliaram na manhã de hoje. Agradecemos por tudo. E vamos dizer: Deus, nosso Pai, que sou todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade e põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor estrela guia, ao filho a consolação, ao doente repouso. Pai, dá ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a quem é seu guia, o órfão Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca, vosso amor pode abrasar a terra. Deixai beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acabarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre a montanha. E nós esperamos de braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-me a força de ajudar o progresso ao fim de subirmos até vós. Dai-me a caridade pura, dai a fé e a razão, dai a simplicidade que faz das nossas almas o espelho onde refletir a vossa divina e santa imagem. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos ilumine, nos fortifique hoje, amanhã e sempre. Muita paz para todos. Que essas rogativas cheguem aos pés do Mestre Jesus e ele possa dignar-se e transmutá-las em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma, e possa espargir o seu amor sobre todos os necessitados no plano físico e no plano espiritual. E com os nossos sinceros agradecimentos pela feliz oportunidade, reconhecendo a majestade do Pai e do Filho, pedimos, Senhor Jesus, as tuas bênçãos para concluirmos o nosso programa nos domínios da mediunidade, aqui pela Web Rádio Estação da Luz e pelo Facebook. Com paz e harmonia em nossos corações. Bom dia, Brasil!